Uma fonte de amor eu aqui encontrei, nesta casa de luz, quando nela eu entrei. O cansaço que eu tinha, toda a minha aflição, o trabalho no amor acabou com a tristeza do meu coração. Aqui nesta casa onde todos trabalham, existe uma luz. Olhares que acalmam, as mãos que trabalham, servindo a Jesus. O trabalho no bem que Ele nos ensinou. Vou beber nesta casa a água bendita da fonte do amor. O trabalho no bem que Ele nos ensinou. Vou beber nesta casa a água bendita da fonte do amor. Bem de tardezinha, saí caminhando na beira da praia, olhando pro céu, as nuvens passando e o vento a soprar. O céu colorido de azul e branco, um instante eu parei. Sentei na areia e lavar pelas ondas, meus pés eu deixei. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. As conchinhas na areia comecei a juntar. Juntei as conchinhas e fui caminhando na beira do mar. Deixei as conchinhas debaixo da areia e o mar não levou. Mas o meu cansaço, quando entrei no mar, a onda tirou. O céu colorido de azul e branco, um instante eu parei. Sentei na areia e lavar pelas ondas, meus pés eu deixei. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. Dia cansado de tudo, pensei desistir. Eu vivia sozinho, calado, coração magoado, sem saber onde ir. Não sabia que dentro de mim uma força existia que pudesse vencer as barreiras do meu caminho. Foi então que uma voz me falou do alto de uma montanha, e essa voz soou em meu ouvido com uma força tamanha. Eu ouvi essa voz me dizer coisas tão desconhecidas, e falou que as dificuldades são coisas da vida,
que eu tivesse a coragem, a fé e seguisse em frente o meu caminho. Nenhum filho de Deus neste mundo está sozinho. Eu ouvi essa voz me dizer coisas tão desconhecidas. Me falou que as dificuldades são coisas da vida. Que eu tivesse a coragem, a fé e seguisse em frente o meu caminho. Nenhum filho de Deus neste mundo está sozinho. Que eu tivesse a coragem, a fé e seguisse em frente o meu caminho. Nenhum filho de Deus neste mundo está sozinho. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo. Tenha confiança, eu sou seu amigo. Eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou seu amigo. Jesus. Essa canção que eu vou cantar agora é uma canção que escrevi hoje pela manhã, no final da live da Cida. Chico Xavier, amor. Chico Xavier é luz. Chico Xavier, perdão. Mensageiro de Jesus. Chico nos deixou exemplo de amor e humildade. Ele alcançou a luz, praticando a caridade. Chico Xavier, amor. Chico Xavier é luz. Chico Xavier, perdão. Mensageiro de Jesus. Chico nos deixou exemplo de amor e humildade. Ele alcançou a luz, praticando a caridade. Chico nos deixou exemplo de amor e humildade. Ele alcançou a luz, praticando a caridade. Chico Xavier, amor. Chico Xavier é luz. Chico Xavier, perdão.
mensageiro de Jesus. Fechando. Vinde a minhas criancinhas. Vinde a minhas crianças do mundo, com a pureza e a simplicidade de coração. Entrarás no meu reino, sentarás ao meu lado, comerás do meu pão. Observem em uma criança seu jeito de olhar, seu modo de falar com amor. Traz no seu coração a humildade e ternura, desabrocha pra vida parecendo uma flor. Deixem as crianças sorrir, deixem as crianças brincar. As crianças precisam crescer, as crianças ensinam a amar. Deixem as crianças sorrir, deixem as crianças brincar. As crianças precisam crescer, as crianças ensinam a amar. Assim falou Jesus, vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus e se transformarão em luz. Assim falou Jesus, vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus, e assim falou Jesus. Vinde a minhas crianças do mundo, com a pureza e a simplicidade de coração. Entrarás no meu reino, sentarás ao meu lado, comerás do meu pão. Observem em uma criança o seu jeito de olhar, seu modo de falar com amor. Traz no seu coração a humildade e ternura, desabrocha pra vida parecendo uma flor. Deixem as crianças sorrir, deixem as crianças brincar. As crianças precisam crescer, as crianças ensinam a amar. Deixem as crianças sorrir, deixem as crianças brincar. As crianças precisam crescer, as crianças ensinam a amar. Assim falou Jesus, vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus e se transformarão em luz. Assim falou Jesus, vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus, e assim falou Jesus. Valeu, dá mais um? Não, né? Chega, né? Gratidão, Toninho. Agora eu vou para Salvador. Pois é, que bacana. Fazer uma viagem para Salvador agora. Deus abençoe. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Boa noite, Wagner. A nossa gratidão. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. Profetize. Utilize o dom da fala para proclamar as verdades do Evangelho Redentor.
Teu verbo terá maior ou menor efeito de acordo com a tua postura, enquanto conhecedor da palavra. O esclarecimento sobre as bases das revelações de Deus esclarecem, confortam e direcionam os ouvintes à senda do Senhor. A boca verbaliza teu pensar. O verbo terá forma, a qual é criado por teu sentimento. Que tuas cordas vocais representem sempre teu mais nobre carinho. E quando este não estiver em concordância com o Evangelho, silencie. Jeremias sentiu essas verdades e nos verbalizou com amor. Antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Antes de nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias 1:5. Profetiza. Vamos, neste momento, continuando as vibrações bacana que nós tivemos com a harmonização do Toninho, e a nossa gratidão por ele estar conosco todos esses momentos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele essa noite, ao dom da vida, à oportunidade da encarnação, aos amigos de jornada. Vamos agradecer a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, o nosso modelo e o nosso guia, e que nos ensinou a chamar Deus de Pai. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que se faz presente, que ela esteja agora ao lado do nosso irmão Wagner, para que possa estar ouvindo, para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimento do teu Evangelho. E pedir a espiritualidade que esteja do nosso lado, abrindo os nossos corações para esse entendimento, para que possamos compreender e saciar bastante nesse banquete espiritual que o Senhor nos oferece a cada domingo. A nossa gratidão. Então, Senhor, esteja visitando todos os nossos irmãos que estão com pensamentos não bacanas, muitas vezes com pensamentos difíceis, em situações complicadas, que uma gotinha do seu amor possa ser levada em cada um desses corações, nessa emanação que o Senhor possa estar vibrando a cada um e a todos nós. Então, Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Sede conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. Wagner, a nossa gratidão. Seja bem-vindo. Paz e luz. 1 hora para estar conversando conosco. Abração. Obrigado. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida após a morte. O que a doutrina nos oferece que possa nos esclarecer? Inclusive, no início... Está tendo retorno, né? Está tendo retorno? Deixa eu conferir aqui, peraí. Já sei onde está o problema. Eu acredito que agora resolveu, né? Beleza, agora tá bom. Agora tá bom, ok. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre aquilo que a doutrina nos oferece acerca da vida após a morte. Pois vivemos aqui no mundo físico e muitas vezes não temos uma percepção do que nos espera do lado de lá. No texto inicial que foi lido, as 2 primeiras frases do texto fala do esclarecimento e que o esclarecimento conforta. Então a doutrina procura nos oferecer esclarecimento para que, através desse esclarecimento, possamos cada um de nós, individualmente, nos confortarmos. E vamos observar que não é tentando modificar a vida alheia que o mundo se torna melhor, mas sou eu me tornando hoje
melhor do que o ontem é que eu faço com que aonde eu esteja se torne melhor. Porque aqueles que estão à minha volta ali já não terão hoje a preocupação que tinha comigo em relação a ontem. E eles não tendo a preocupação de ontem para comigo, eles vivem melhor. E eles vivendo melhor, torna o meu dia também melhor. Então, a doutrina ela nos oferece algumas informações que muitas vezes nos passa despercebido e não valorizamos esses dados para que a gente possa verificar o nosso cotidiano e verificar as pessoas que estão à nossa volta. Pois, se eu compreendo aquele que se encontra do meu lado, fica muito mais fácil conviver com ele e, consequentemente, ele vai se sentir melhor vivendo junto de mim. Então, a doutrina nos diz assim: o que somos? E aí vamos observar que, pela imagem, nós temos um corpo físico que, quando se morre, a doutrina diz que esse corpo físico é separado do corpo espiritual. Mas, quando esse espírito se desloca de um planeta a outro, ele também... desculpa, peraí, eu estou fora do lugar aqui. Então, nós vamos observar que, quando nós estamos no mundo físico, nós não damos atenção a alguns detalhes. Então, a doutrina nos mostra o seguinte: quando estamos encarnados, o que somos? Um corpo físico, no qual, quando desencarna, é separado o corpo físico do chamado corpo espiritual ou perispírito. Porém, tem um detalhe: quando o espírito se desloca de um mundo a outro, ele também se desfaz desse corpo espiritual. E aí só se verifica essa chama, essa centelha, esse clarão. E aí a doutrina diz que o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E aí vem a pergunta que devemos fazer para nós: quando eu estou diante de alguém, o que eu vejo? Um corpo humano? Ou eu consigo atravessar esse corpo humano e observar a natureza, a característica do indivíduo que está à minha frente, para que eu possa identificar nele a alma ou o espírito que se manifesta ali? A doutrina ainda diz que essa chama ou essa centelha tem uma cor que, para vós, se pudéssemos ver, vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais puro, mais evoluído, ou menos puro, menos evoluído. E aí a doutrina nos mostra que existe um caminho entre o espírito escuro e o espírito evoluído, o espírito puro. Percebemos isso? E nós vamos verificar que são milhares de anos e milhares de reencarnação para se sair da condição de espírito puro, de espírito menos puro, até alcançar a posição de espírito puro. Ela nos diz, por esse gráfico didático, em que no mundo material, o espírito menos puro é o espírito escuro, ele está lá embaixo. A vida material influencia nele de tal modo que ele sofre toda a influência da matéria. Tudo o que acontece com ele está relacionado à vida material. Não temos aqui a influência espiritual, pois ela é muito pequenina. Vamos observar que ao longo dos anos, milhares de anos e milhares de reencarnação, esse espírito escuro que dá-se a denominação de espírito bebê, e dentro da doutrina está escrito espírito criança, nós vamos observar que, da mesma forma que o corpo físico amadurece de 0 a 100 anos,
o espírito também sai da condição de espírito bebê até a posição de espírito puro, ou cor de rubi. Se tivermos em mente esta informação, quando estivermos lidando com aqueles que estão à nossa volta, fica muito mais fácil conviver com aqueles que partilham do nosso dia a dia. E vamos observar, então, que ao longo dos milhares de anos, esse espírito bebê vivendo na vida física e na vida espiritual, ele vai adquirindo conhecimento espiritual que, quando encarnado, esse conhecimento espiritual vai sendo trazido à sua memória física à medida em que ele estuda, à medida em que ele aprende as coisas. E vamos observar que quando o espírito vai crescendo, ele alcança a posição de espírito criança, depois verificamos que o espírito criança já tem influência maior da vida espiritual em relação à vida material, o espírito jovem, mais tarde, o espírito adulto sem instrução. O que é o espírito adulto sem instrução? É aquele indivíduo que vive a vida, não crê em Deus, não crê nos espíritos e que morreu, acabou. O espírito com instrução crê em Deus, tem uma certa ideia da vida espiritual, mas prefere viver mais a vida material. E o espírito adulto com instrução e evangelizado? É aquele que crê em Deus, crê na vida espiritual e procura compreender os ensinamentos dos espíritos. E, por fim, alcançamos a condição de espíritos puros. E aí vamos observar que o nosso conjunto familiar, ele é dotado, ele é desenvolvido com um agrupamento de espíritos de graus diferentes de evolução. Então vamos ver que o papai ele tem um grau evolutivo, se observarmos aqui a condição dele, observamos que a mamãe é um espírito mais evoluído. E aí vamos observar que a filhinha tem uma condição equivalente à do papai, porém o filhinho é mais evoluído do que todo o conjunto material. Então vamos ver que quando mamãe e papai estão juntos, ela, a mamãe, é a pessoa que melhor sabe tomar decisões. É a que dá conta de suportar a vida difícil no mundo físico. É a que procura, de um certo modo, orientar o esposo no bom comportamento. Vamos observar que a mamãe carrega a tarefa também de orientar a filhinha, mas também carrega a tarefa de, enquanto o menino, enquanto criança, ela e o papai o orienta. Porém, quando ele se torna adulto, ele passa a ser a individualidade naquele conjunto familiar que procura trazer harmonia ao lar. Nós temos o exemplo da família de Jesus. José e Maria cuidavam de Jesus enquanto ele era pequeno, amamentou, ensinou a andar, trocou a fralda. Porém, quando ele cresceu, ele é a individualidade que hoje, reunidos aqui, nós estudamos. Então, nas famílias, há uma variedade de espíritos com graus diferentes. E aí, a doutrina diz que pode, então, o espírito de uma criança ser mais adiantado do que do seu pai? E eles dizem que isso é muito frequente. Com efeito, ponderais, avaliais, meditais que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. Qual a importância de saber disso para que nós possamos compreender a vida após a morte? É que conforme nós vivemos aqui, e eu trouxe alguns exemplos, nós teremos uma consequência na vida espiritual. E não é a nossa atitude exterior que nos auxilia a alcançar o céu, mas é o nosso comportamento íntimo, é a nossa atitude de pensamento, a nossa forma de enxergar as coisas. Então teremos, às vezes, no nosso lar,
individualidades que é da pá virada. E aí nós, na condição de espírita, pensamos, esse, quando desencarnar, tem assegurado o umbral. E a doutrina procura nos mostrar que não. Muitas vezes, aquele que é da pá virada, por ser uma alma mais jovem, não carrega a responsabilidade daquele que tem uma característica evolutiva mais elevada e que vai ser responsável pelos seus atos, pelas suas atitudes. Então, vamos ver que, dependendo da forma como agimos, nós, sim, em condições elevadas, alcançaremos o umbral e aquela alma jovem que viveu no nosso lar ou na nossa vizinhança ou dentro da sociedade a qual nós participamos, mesmo sendo ele extremamente áspero, extremamente rude e duro, não vai passar pelo umbral, pois as atitudes dele ainda é de alma jovens ou ainda sem uma instrução que o exija dele o saber que estes, que já têm uma condição mais elevada, acaba tendo uma obrigação de agir melhor e, consequentemente, ser modelo e guia daqueles que estão à nossa volta. Continuando, nós vamos observar que tem sexo o espírito, e eles dizem não como nós entendemos. E aí o espírito pode nascer tanto num corpo masculino quanto num corpo feminino, porque o espírito é essa centelha a qual nós enxergamos aqui, e ela pode habitar tanto este corpo quanto este. O que depende é o planejamento que é feito no mundo espiritual antes da reencarnação. Há entre os espíritos amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. E aí os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem no mundo. Então, vamos verificar que este espírito, se veste um corpo feminino, é porque no mundo espiritual ele planejou esse procedimento. E assim, todos nós passamos por isso. A doutrina nos mostra que o espírito, quando vem de um mundo para outro, ele chega simplesmente sem carregar nada, porque a doutrina diz que o invólucro semimaterial, o corpo espiritual é tirado do fluido cósmico universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Então, passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como nós mudamos de roupa. E aí nós temos a figura de um espírito chegando de algum planeta, seja ele mais evoluído, que vai nascer na Terra para nos auxiliar a nos tornarmos melhor com o seu exemplo, seja este espírito menos evoluído, vindo de planetas mais jovens, mas como ele alcançou um grau evolutivo que aquele planeta não lhe permite adiantar mais, passa a nascer então na Terra. Ele chega sem absolutamente nada, ele se conecta ao fluido cósmico universal deste planeta, passa a absorvê-lo, com o seu conhecimento e com a sua evolução, ele altera esse fluido e constrói o seu corpo espiritual. E só através do corpo espiritual construído é que ele planeja o seu reencarnamento, a sua reencarnação. Terminada a sua tarefa de aprendizado aqui no planeta, ou no planeta que ele estiver em evolução, ele se desfaz do fluido cósmico universal, ele elimina o seu corpo espiritual e parte deste planeta, indo para outro planeta sem levar absolutamente nada, somente a sua inteligência, sua sabedoria, a sua condição evolutiva e os seus débitos ou créditos pelas suas ações. Feito isso, percebemos que os espíritos partem. Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material.
E, por fim, André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele relata o seguinte: o pai havia desencarnado. Essa informação está lá no livro Nosso Lar. Ele pergunta à mãe pelo pai, e a mãe responde para ele: meu filho, seu pai, Laerte, se encontra lá no umbral. Como assim? Pai do André Luiz, esposo da mãe que se encontrava num nível superior, inclusive em relação ao André Luiz, espírito este que hoje nós estudamos aqui dentro da doutrina. Como pode o pai estar no umbral? Então ela narra a razão pela qual ele foi parar no umbral. E aí ele precisava reencarnar para poder conseguir sair do umbral. E a única forma que foi verificada possível dele conseguir sair do umbral foi a mãe ou a esposa reencarnando, tomando a esposa agora na condição de mãe e recebendo o espírito Laerte, que no passado era seu esposo, na condição de filho. Porém, em um nascimento extremamente duro e sofrido. Então, André Luiz diz o seguinte: o seu mentor Alexandre fala com ele assim: grande percentagem de reencarnações na crosta se processa de molde padronizados para todos. No campo de manifestações puramente evolutivo, mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa, elevando-se a alma em cultura, conhecimento e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores missionários. Quando me refiro a trabalhadores missionários, eu falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débitos, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes outorga o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Então, nós vamos observar que as reencarnações no planeta Terra, que é de prova e expiação, aonde nos deparamos muitas vezes com almas encarnadas em corpos disformes, em dificuldades de natureza material de todas as sortes, ou em grandes perturbações, grande parte desses acontecimentos são de espíritos com grau evolutivos que cometeram graves faltas em existência passada, experimentaram graves dificuldades no mundo espiritual e agora renascem em condições difíceis para modelar um novo comportamento. A grande maioria dos espíritos, como vamos verificar, no planeta Terra, que é de prova e expiação, são espíritos ainda jovens ou espíritos adultos, mas que ainda não compreendem a vida espiritual. Existe uma pequena porção de espíritos com condição evolutiva mais aprimorada, principalmente os que se aproximam da doutrina dos espíritos, que carregam maior responsabilidade de adquirir conhecimento e de fazer melhor, pois são almas provenientes, como diz a doutrina, de outros planetas, com o objetivo de se melhorarem
corrigirem o seu passado e ainda se tornarem modelos e guia para aqueles que estão junto de nós. O Alexandre ainda diz que a racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidade. É preciso ser responsável e nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Ele está nos observando que não adianta adquirir conhecimento, como os conhecimentos da doutrina dos espíritos, se isso não nos altera o modo de pensar ou de agir intimamente. É necessário, além do conhecimento, saber aplicá-lo de forma sábia no dia a dia. E só vamos compreender a utilizar este conhecimento se percebermos à nossa volta aqueles que estão à nossa volta. Então nós vamos observar que nós temos a evolução dos planetas. E no mundo primitivo, o que tem são espíritos escuros ou espíritos bebês e espíritos crianças. À medida em que os espíritos vão amadurecendo, eles alcançam a condição de espíritos jovens. E aí sim o planeta se torna um planeta de provas e expiação. Por quê? Porque com o passar do tempo, os espíritos jovens se tornam espíritos adultos e estão acompanhando uma lógica natural de crescimento e aprendizado. Porém, com o passar do tempo, os espíritos que estão nos mundos de regeneração, os espíritos felizes e espíritos puros, muitas vezes vêm ao nosso planeta para instruir as almas mais jovens. Porém, grande parte de espíritos que vêm de planetas mais evoluídos, eles têm o objetivo de não só auxiliar a almas mais jovens, mas principalmente corrigir as suas falhas. É aí que se encontra a expiação e provas. E à medida em que os espíritos adultos começam a se melhorarem, acabam alcançando os mundos de regeneração. Nós vamos observar que, à medida em que os espíritos adquirem a missão, nascem na Terra. E, quando termina esta missão, voltam aos seus planetas de origem. Nessa imagem, nós observamos que os espíritos eles trafegam de um planeta a outro constantemente. Por isso, a importância de compreendermos, e nós que nos encontramos na Terra, quais são as almas que estão junto de nós? Espíritos jovens, espíritos adultos, que ainda não compreendem a Deus, espíritos adultos que já creem em Deus e no mundo espiritual, e os espíritos evoluídos que vêm nos auxiliar a nos melhorarmos na tarefa que nos cabe aqui. Carregamos esse entendimento, porque como o texto que foi lido no início, nas duas primeiras frases, diz que o esclarecimento consola. Temos esse esclarecimento junto do nosso conhecimento? E aí eu vou mostrar a vida de André Luiz. André Luiz, quando criança, vamos observar como ele vivia. Mãe, pai de André Luiz, que inclusive quando desencarnou foi para o umbral. Nós observamos uma vida teoricamente confortável. O que foi que aconteceu que levou André Luiz para o umbral e não para o nosso lar direto? Vamos observar que André Luiz, quando jovem, vivia uma vida a qual, creio, nós também já experimentamos. Vamos observar André Luiz, casado, com filhos, em casa.
O que pode ter feito ele para merecer o umbral? Aos nossos olhos, parece ser uma família tranquila, que não justificaria o seu acolhimento no mundo espiritual indo para o umbral. Esse é o André Luiz no seu consultório, depois de atender as pessoas que podiam pagar as consultas, por influência da sua secretária, ele fazia alguns atendimentos gratuitos. E desses vários atendimentos gratuitos que ele fez, alguns deles fizeram preces em seu favor que, quando houve a oportunidade, essas preces foram-lhe entregues. E devemos observar que a prece é um pote de energia que auxilia o espírito, tanto encarnado quanto desencarnado. A prece nada mais é do que o passe, nada mais é do que a bênção da mãe, nada mais é do que um beijo de carinho. Da mesma forma, e se valendo do mesmo mecanismo, o sentimento de raiva também é um pote de energia que pode afetar cada um de nós. Vamos observar André Luiz, depois do trabalho, antes de ir para casa, a vida boêmia que ele continuou mantendo, pois ele narra isso também no livro. O consumo da bebida, a utilização do tabaco, a vida boêmia de um certo modo. A doutrina espírita não nos proíbe absolutamente nada. Ele, André Luiz, é que nos relata que estes eventos e estas escolhas pesaram na vida dele no mundo espiritual. Em casa, pela manhã, Ao relembrar o passado, é que nem sempre as aparências indicam a realidade. Por vezes, o nosso lado sombrio se esconde numa falsa imagem de tranquilidade. Mas um dia tudo vem à tona. E nunca é tarde demais. então nós temos um lado sombrio, conforme a observação do André Luiz. As aparências enganam, e que um dia tudo isso vem à tona. O corpo amadurece, as consequências da juventude se apresentam na vida física em idade mais avançada. Como observamos, a doutrina nos mostra que o espírito, quando ele vem de um mundo a outro, o que ele faz?
ele constitui o seu corpo espiritual e depois o corpo espiritual produz o corpo físico. Então, toda doença, ela se manifesta primeiro no corpo espiritual, toda, sem exceção, salvo aquele caso em que a gente corta a mão, em que nós caímos e quebramos um braço ou uma perna, mas toda inflamação, ela resulta de um desequilíbrio na mente que altera essa condição do fluido cósmico universal que alimenta o corpo espiritual, e aí nós começamos a produzir a doença aqui, no corpo espiritual. Então, o dia que ela se manifesta no corpo físico, aqui já está gravemente doente, gravemente comprometido. E vamos observar que quando nós conseguimos o medicamento que melhora aqui, é necessário que nós tenhamos a capacidade de também melhorar aqui primeiro, porque se não melhorarmos aqui, o medicamento vai atuar no corpo físico, vai desfazer a inflamação que está ali, mas logo em seguida outras inflamações surgirão em outro ponto do corpo físico. E aí vamos observar que André Luiz nos mostra as condições em que ele se encontra. Então, no dia seguinte ao estado de saúde que ele apresentou à noite, final, né? e esse descuido da nossa parte no mundo físico faz com que o nosso conjunto familiar sofra. Por isso que a doutrina nos mostra que quando nós nos tornamos melhor aqui, nós fazemos com que o nosso conjunto familiar viva bem, pois ele não precisa se preocupar conosco, pois as nossas atitudes são sempre boas. Mas à medida em que nós descuidamos de nós, nós produzimos desarmonia ao nosso entorno, e essa desarmonia em torno de nós provoca, em sentido também contrário, em reação a nós, prejuízo mais intenso ainda e compromissos mais graves para nós no mundo espiritual, se nós, dentro do conjunto familiar, carregamos mais conhecimento da vida espiritual do que aqueles que estão à nossa volta. Então, vem o dia da morte física. Os médicos fizeram o que puderam para poder socorrê-lo, mas o comprometimento da vida física já estava bem avançada e não fora possível auxiliá-lo. Nós vamos observar, no livro também nos coloca, que nesses eventos, como em todos os outros, os nossos conjuntos familiares e espirituais estão sempre à nossa volta tentando ajudar, mas eles só podem fazer aquilo que a lei divina permite, pois precisamos arcar com as nossas consequências. E como o próprio André nos relata, ele teve uma morte de natureza suicida, pois ele deveria viver muito mais anos, consequentemente com muito mais sabedoria e, consequentemente, ajudando ao conjunto familiar a se melhorar, engrandecer intelectualmente e mais tarde, quando se desencarna de uma forma mais tranquila, a família já está crescida, os filhos já estão esclarecidos
E aí é natural que a morte é um choque para aqueles que ainda não compreendem a vida espiritual, mas se torna mais suave, porque à medida em que o corpo físico vai amadurecendo, todos que estão à volta compreendem que a morte é inevitável. Mas quando a morte ocorre em idade mais jovial, isso gera um pânico no conjunto familiar como um todo. André Luiz, observando o dia em que ele faleceu, ele verifica pelo histórico do mundo espiritual que a mãe estava lá, com o objetivo de ampará-lo, mas ela não podia modificar as circunstâncias que estavam acontecendo. Ela faz a prece que lhe é permitida para amparar o André, as outras preces que chegam para ele em função do cuidado que ele tinha quando ele tratava um paciente sem a cobrança da consulta. E aí, logo após o desencarne, leva-se ainda um tempo até que André Luiz se vê no mundo espiritual, porém no umbral. E como ele relata no livro como foi a sua vida física, podemos verificar como vivemos a nossa para verificar se estamos seguindo caminho semelhante ao que o André Luiz relata, para sabermos se o resultado, quando da nossa desencarnação, pode ser equivalente ao que ele nos apresenta também, pode ser mais grave, ou dado ao conhecimento menos menor, podemos passar da vida espiritual para um lar sem a necessidade do umbral. Deparei com uma surpreendente verdade. A vida é fonte eterna que passa por diversas etapas. Acordei numa dimensão chamada umbral, uma espécie de purgatório. Minha história estava apenas recomeçando. E, por fim, André Luiz nos relata que, depois de muito tempo, na qual ele não consegue dimensionar, vem o socorro. Todas as esperanças pareciam terminadas. Eu fiz a única coisa que me restava. E eu acho que eu vi o Ademir e o Cláudio nessa imagem aí. Não sei quanto tempo durou aquela súplica que vinha do fundo É, Ademir? mas fui ouvido. Tô brincando com ele. Olha lá nós dois lá. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me tira daqui. Yes. Yes.
E se observarmos, estamos vendo a vida do André Luiz sendo relatada, mas ele descreve para nós uma multidão de outros espíritos ali. Quem são eles? Por que também estão ali? Bom, feito isso, nós verificamos uma existência física e um problema grave depois da morte. Então, vamos observar uma vida vivida de forma mais dignamente no mundo terreno e as consequências dela no mundo espiritual. André Luiz ainda diz, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele fala sobre Dimas, o outro espírito que desencarnou, vivia na Terra como nós, e nós vamos observar o seguinte, ele tinha um desprendimento difícil, a serva fiel. Nós temos essas vidas aqui, mas a gente não temos tempo para ver todos esses, a gente vai olhar só o André Luiz. Deixa eu só mostrar aqui o Dimas. Dimas vivia numa casa simples, ele estava doente, e André Luiz nos relata o desencarne de Dimas assim. Dimas permanecia sob agitações psíquicas muito fortes. Conhecia o fim próximo do aparelho carnal. Temia o futuro dos seus. Conservava-se em total descontrole dos nervos. Meus irmãos, que bom que vocês chegaram. O desligamento será hoje? Sim, a resistência orgânica terminou. Já estamos autorizados a aliviá-lo. Vamos observar que no caso de Dimas, ele estava extremamente amparado por espíritos elevados que ia ajudar no desencarne dele. Diferente do André Luiz, que mal tinha como auxiliadora a mãe naquele momento do seu desencarne. É natural que não se mostraram outro conjunto de espíritos à volta, mas André Luiz agora, nos relatando outro desencarne, nos mostra o acesso ao mundo espiritual e o amparo que se tem quando a vida física vivida por aquele espírito encarnado tem uma condição de comportamento elevado. E não é de uma atitude de dar as coisas aqui, mas sim de fazer com que as suas ações no mundo físico seja equivalente àquilo que está na sua mente no dia a dia. O que ele vive no mundo físico é o que ele tem realmente no coração e na mente. "É Dimas", exclamou, indicando o enfermo, "assíduo colaborador dos nossos serviços de assistência faz muitos anos. Veio de nossa colônia espiritual há pouco mais de meio século, consagrando-se à tarefa obscura para melhor atender aos divinos desígnios. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se a serviço de necessitados e sofredores. O quarto modesto permanecia cheio de radiosos eflúvios, denunciando a incessante visitação de espíritos iluminados. Então, Dimas era um indivíduo que viveu a vida de forma tranquila e simples no mundo físico, e as suas ações, desde o pensamento até os seus atos, eram boas. Os seus atos externos acompanhavam o que tinha na mente e o que tinha no coração.
Nosso amigo, continuou o assistente, se fez o credor feliz de inúmeras dedicações, pela renúncia com que sempre se conduziu no ministério. Agora é chegado para ele o tempo do descanso construtivo. Agradavelmente surpreendido, reparei que o doente se apercebeu da nossa presença. Então, Dimas, ao desencarnar, tendo uma certa capacidade evolutiva e uma certa compreensão da vida espiritual, ele percebe a visita do mundo espiritual indo ao seu encontro. Cerrou os olhos do corpo, enxergou-nos com a visão da alma e animou-se, sorrindo. O enfraquecimento físico atingira o ápice. Diferente do André Luiz, que estava numa vida plena, numa saúde física teoricamente elevada, numa condição física boa, aparente, em que ninguém esperava o seu desencarne, Dimas, ao contrário, foi amadurecendo, foi crescendo, a idade avançando, e aí o corpo foi fragilizando aos poucos. As pessoas que estão à volta começam a acostumar com a possibilidade do desencarne em algum momento, sem nenhum tipo de angústia, sem nenhum tipo de desespero, pois a condição já vai anunciando o acontecimento. E Dimas conseguia deixar o aparelho corporal, de certo modo, com extraordinária facilidade. Então, à medida em que o corpo físico vai se tornando frágil, os laços que prendem o espírito ao corpo também fica frágil. E aí o espírito se locomove com mais facilidade no mundo espiritual, mesmo antes do seu desencarne. Vendo-nos perto do leito, pôs-se em ardente rogativa, pedindo-nos colaboração. Estava exausto, dizia, no entanto, mantinha-se calmo e confiado. E aí a gente verifica que Jerônimo, aconselhando, acercou-me do enfermo, explicando-lhes, aplicando-lhe passes magnéticos de alívio sobre o tecido conjuntivo vascular. Dimas, Então, bastante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Teria de ser o primeiro empecilho a ser removido. Enquanto, através da imposição magnética, eu me esforçava para modificar-lhe as vibrações mentais, Hipólito e Luciana teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Jerônimo trabalhava a fim de tranquilizar a esposa para dar continuidade à tarefa. Querida, vá descansar. Gostaria de vê-la bem mais forte. Sinto-me bem melhor. Sinto que o dia será de calma e reconforto. Pode ir. Tem certeza, querido? Estou bem. Pode ir.
Como verificamos, há dois tipos de desencarnes. Um rápido, em que você está acordado, você está em atividade, e de repente o corpo físico vai ao chão. No caso do André Luiz, uma doença extremamente intensa que o levou a uma cirurgia e logo também o desencarne, sem uma assistência a qual ele, o próprio André Luiz, agora nos relata em relação ao Dimas, que tudo vem acontecendo de forma suave e o mundo espiritual ajuda o Dimas de todas as formas, diretamente a ele e junto aos seus parentes, para que o acontecimento seja o mais harmonioso possível. O amparo materno, da mesma forma que o André teve, o Dimas também tem. O que a gente vai observar vai ser a diferença como as coisas acontecem. Peço que cuidem do sono da esposa, para que suas emissões mentais não nos alterem o esforço. Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Maria Santíssima, se é possível, amada Santa, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras no cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação,
constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre? O desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão fluídico deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto, que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha a bondade de velar por ele até o momento propício. Retornamos ao recinto doméstico, onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Mãe? Como nós podemos observar nas 2 cenas ou nos 2 livros, Nosso Lar, Missionários da Luz e Obreiros da Vida Eterna, André Luiz nos mostra 2 tipos de desencarnação, as quais, conforme a vida que tivemos no mundo físico, elas resultam em uma consequência no mundo espiritual. André Luiz foi parar no umbral. Dimas, desperto, depois da desencarnação completa, visualiza a mãe e daqui é lançado para uma colônia espiritual sem a necessidade do umbral. Essas informações, elas podem nos ajudar a verificar como vivemos aqui para sabermos, com esse entendimento, qual as consequências nós, individualmente, podemos arcar quando da nossa desencarnação e estarmos de volta ao mundo espiritual. Devolvo a palavra ao Ademir. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação, ainda tem bastante material aqui. Wagner, nossa gratidão, bacana demais, fantástico o estudo. Como deu o horário, aí você faz a prece. Depois, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa com você, aí tudo bem. Pode ser? Combinado. Então, Gratidão, vamos aproveitar essa demais. oportunidade. Vamos aproveitar, então, a oportunidade desse clima elevado, pois os espíritos dizem que, nestes momentos, são os momentos em que eles conseguem nos auxiliar melhor, porque como estamos concentrados num único sentimento, num único entendimento, e a mente elevada permite a eles penetrar o nosso âmago e nos ajudar naquilo que a gente tem necessidade e que é permitido. Que possamos agradecer a Deus pela oportunidade da vida, ao Cristo pelos ensinamentos que deixa e que nos permite melhorarmos à medida em que nos instruirmos, e os bons espíritos que estão sempre à nossa volta, tentando nos ajudar através da boa inspiração, cabendo a cada um de nós a tarefa, a responsabilidade de buscar a instrução própria, particular, íntima, para nos tornarmos hoje melhor do que éramos ontem, de modo a fazermos com que aqueles que estão à nossa volta sintam-se bem. Sentindo eles bem, favorecem também o nosso dia a dia. Que Deus, que ampara todos indistintamente, possamos nós elevarmos sempre o nosso pensamento para termos a capacidade de colher essas bênçãos em melhor porção possíveis para nós
e para aqueles que estão à nossa volta. Eu agradeço a companhia de todos, que tenhamos uma boa noite. Se alguém desejar alguma informação, estou à disposição.